Jesus é o centro do meu ser. Jesus é o centro do meu ser. Nós estamos numa série de Eu Sou, ou seja, algumas declarações que Jesus fez, ou que o Evangelho de João, que João relata no seu Evangelho, acerca de Jesus. E temos vindo a falar que o propósito de João era mostrar aos gentios quem é Jesus. Responder essa pergunta, e ele respondeu de forma muito clara: Jesus é Deus. No seu Evangelho ele vem e responde até o que é que esse Jesus veio fazer. E de uma forma muito clara ele vai respondendo e dizendo: ele vem nos dar a vida. Ele é a ressurreição e a vida. E quando é que isso vem? É para acontecer lá depois da morte? Não, agora. Já neste tempo. Então falámos sobre eu sou o pão da vida. Foi esta declaração de Jesus. Falámos sobre a outra declaração de Jesus: eu sou a luz do mundo. Falámos sobre eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. E hoje, João 15, Jesus começa a declarar que eu sou a videira verdadeira. Jesus está a dizer: eu sou a verdadeira videira. João capítulo 15, verso 1, eu vou ler na tradução Almeida, revista e atualizada. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja completo em vós e o vosso gozo seja completo. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O profeta Isaías, no capítulo 5, ele relata e faz esta comparação de Israel como uma vinha. E que ele plantou, limpou, cuidou, colocou muros de proteção. Ou seja, como um bom agricultor, fez tudo para que essa vinha produzisse bons frutos. Mas apesar de todo o esforço e dedicação, aquela vinha chamada Israel, ela, em vez de produzir bom fruto, pelo contrário, produziu uvas bravas, frutos sem qualquer utilidade. E Jesus agora vem e diz assim: eu sou a videira verdadeira. O meu Pai, ele é o agricultor. E vocês são os ramos. E ele estava a falar com os discípulos na sua parte final da sua vida aqui nesta terra, ou antes de morrer na cruz.
Ele estava a dar as últimas instruções, repetindo muitas coisas. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Diga, irmão lá, nós somos ramos. E a pergunta nesta manhã é: que tipo de ramos é que nós somos? Porque os ramos só têm duas finalidades: ou fruto ou fogo. Pelo que eu leio aqui na palavra, ou frutificam, ou servem para queimar. Qual é o desejo de Deus para nós? Claro, versículo 8 diz: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Aqui está o desejo de Deus, o propósito de Deus, a oração, o seu coração, que nós possamos dar fruto. Vemos aqui 3 cenários. O primeiro cenário que nós vemos aqui na palavra de Deus, no versículo 2, é aqueles que não dão fruto. Versículo 2 de João 15, eu volto a ler: todo ramo estando em mim não der fruto, ele o corta. Há 3 interpretações em relação a este versículo 2. A primeira é que está a falar daqueles crentes, cristãos que andam na igreja, que participam nas reuniões, mas que nunca se converteram. Nunca tiveram um encontro com Cristo. A segunda interpretação é, dizem outras pessoas, que se refere àquelas pessoas que foram salvos, que receberam Jesus, experimentaram o novo nascimento, mas que perderam a salvação. E sinceramente, eu não sou apologista muito, nem da primeira, nem da segunda. Até porque eu não acredito muito que se perde a salvação assim. Tipo, a gente hoje de manhã é salvo e à noite já não é salvo. Não é? Fez qualquer coisa e perdeu a salvação. Pronto, é alguma coisa a gente perde assim de repente, depois vai lá buscar de novo. Não creio muito nisso. Mas há uma terceira interpretação. E que para nós lá chegarmos, e é que eu creio, a palavra-chave aqui é a palavra corta. A palavra corta no grego é airó. Ela aparece em vários lugares na Bíblia. Por exemplo, ela aparece lá em Mateus 14, quando na multiplicação dos pães, e quando Jesus manda recolher todos os pedaços que sobram, a palavra recolher, levantar, é a palavra airó. Ela aparece também noutra parte da Bíblia, que quando Simão, aquele que carregou a cruz, não é? Para levantar a cruz, é a palavra airó. E ela aparece também em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista viu Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esta palavra airó, o seu significado é levantar. O seu significado é erguer. O seu significado é levantar do chão. Não é tipo tesoura. Sabe o que é uma tesoura? Chega ali, tal, cortou, separou. Não, é a palavra levantar. E a ideia, todo o ramo estando em mim. A ideia aqui é levantar. Ou seja, a videira, ela tem a tendência de, ao crescer, ela ir para o chão. E quando ela vai para o chão, ela fica tipo no pó. Então ela está ligada à videira. Não estamos a falar de alguém ou alguma coisa que não está ligada. Se estivesse a falar de alguém que não é crente, ele não está ligado à videira. Se nós estamos ligados a Jesus, nós estamos a receber de Jesus, nós temos vida. Mas alguma coisa nos impede de produzir fruto. Então, quando essa videira, ela cresce e vai para o chão, e no verão, por exemplo, ela vai ficar no meio, essa vara no meio do pó. De inverno ela vai ficar no meio da lama. Então
essa videira, ela está ligada, essa vara, esse ramo está ligado à videira. Ela tem vida, mas não produz fruto. Por quê? Porque ela está no pó, ela está na lama, ela está no chão e aquilo impede. O objetivo do agricultor qual é? É de cuidar, é de levantar, é de cuidar da videira para que ela dê mais. Então, se ela está ligada, ela tem vida. O que é que ele vai fazer? Ele vai erguer, ele vai trazê-la de novo para cima. E eu, quando estava a pensar nisso e quando vi esta palavra no grego, eu recuei 40 anos, e quando eu tinha 10 anos, o meu pai, ele tinha, embora não fosse agricultor, não é? Ele tinha vinhas e ele trazia homens para fazer a poda, para fazer o sulfatar e essas coisas todas já para aí. E não, na altura da poda, sim, algumas eram cortadas, não é a rama toda, a rama toda, em algumas partes, e já vamos falar sobre a poda, mas alguns que eu vi, eles eram compridos e ele não cortava, limpava e ele dobrava, ele não, esses homens dobravam para cima e eram amarrados a outros. Eu não sei se alguém já viu isso, ou seja, elas não eram cortadas, porque elas tinham vida, mas estavam num lugar em que elas não poderiam produzir. O texto aqui está a falar de quê? Não daqueles crentes que não são crentes, não daqueles que perderam a salvação, mas daquelas crentes que estão em Cristo, e eles estão em Cristo. Então há vida, mas não há fruto. Porquê? Porque eles caíram, porque eles estão na lama, porque eles estão no chão. Então o que é que o agricultor vai fazer? Vai levantar, vai erguer. E há muitas pessoas no nosso meio que não dão frutos, e aqueles precisam ser o quê? Levantados, precisam ser erguidos, precisam ser de novo trazidos para cima, para não andar lá no chão. E quando fala em levantar, a palavra de Deus é clara. Ela está a falar de quê? Ela está a falar de disciplina. Diga, irmão, lá, disciplina. Disciplina. A disciplina bíblica não é castigo. A disciplina bíblica não é fizeste mal, dá um pontapé, vai embora porque és pecador. Não. A disciplina divina tem um propósito: trazer de novo, recuperar, restaurar e levar para cima. Então esse grupo de pessoas que não está a dar, o que é que Deus quer fazer? Quer trazer para cima. Agora a disciplina, nós não gostamos. E a maneira de nós entendermos isso é entendermos o relacionamento entre pais e filhos. E esse é o relacionamento de Deus para conosco. Deus, por vezes, a mão de Deus vai trazer disciplina à nossa vida, mas não é porque Ele não nos ama. Pelo contrário, o que é que diz lá em Hebreus 12:6? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se está a haver disciplina sobre a tua vida, é porque Deus te ama. Deus não te quer perder. Deus não te quer perder para o pecado. Deus não te quer perder para a velha vida. Ele quer te restaurar. Ele quer te trazer de novo. E qual deve ser a nossa atitude quando somos disciplinados? Arrependimento. Não poucas vezes vemos na palavra de Deus, Deus a trazer disciplina ao seu povo, no Velho Testamento, no Novo Testamento. E qual é o propósito? Destruir o povo? Não, trazê-los de novo, abençoá-los, trazê-los para o caminho, dizer não, esse não é o caminho não é a lama, o caminho não é o chão, o caminho não é o pecado, o caminho é Cristo. Então a nossa atitude, se estás sob disciplina, é arrependimento. O segundo caso que vemos aqui, versículo 2, é: todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza ainda mais fruto. É aqueles que dão fruto, e estão a dar fruto, e Deus olha e diz assim: eu acho que tu podes dar mais. Até Ele vai podar. Limpar é podar. Diga ao irmão lá, a poda. A poda consiste no corte mais ou menos severo das varas para estimular o crescimento dos gomos responsáveis pela futura produção. É isso mais ou menos que Deus faz connosco. A poda é Deus a preparar-nos para a próxima estação. Irmãos, disciplina é quando nós estamos a fazer alguma coisa de errado. Então temos que nos arrepender. Ele quer nos trazer de novo ao caminho.
Mas a poda não tem a ver com estás a fazer algo errado. Tem a ver com o processo de Deus na nossa vida para a próxima estação. Para a próxima estação. Ou seja, Ele vai tirar de nós tudo aquilo que nos rouba o foco. Ele vai tirar de nós tudo aquilo que nos rouba a energia. Ele vai nos tirar de nós tudo aquilo que está a roubar a seiva que vem da videira, que vem de Jesus e nos prepara para a próxima estação. E temos exemplos bíblicos, claro. Vocês imaginem Davi. Davi, um jovem, está lá a tomar conta das ovelhas do pai, está lá na sua vida. Ele nem sabe o que é que está a passar em casa. Mas em casa nós sabemos que está a passar alguma coisa. Ou seja, o profeta Samuel, por instruções de Deus, vai à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Ele nem sabe porquê, porque ele nem foi convidado para a festa. Ele nem foi considerado possibilidade para. Então isso está a acontecer e ele está lá na sua vida. Ele está lá no campo, lá com as ovelhas do pai, obediente ao pai, fazendo o seu trabalho. E está a acontecer isso, que ele não sabe o que está a acontecer. Agora, esse rapaz está lá no campo, de repente, um irmão chega ao pé dele, vem cansado, diz, ô Davi, anda para casa. E tal, então, mas porquê? Está lá o profeta, sim, então e depois? Não, ele quer te ver. E lá o rapaz larga tudo aquilo e ele vem para a casa do pai, chega lá, está lá o profeta com um vaso de azeite. Ele não sabe muito bem o que é que está ali a acontecer, ele não sabe nada do que Deus falou ao profeta, sei o quê. Deus fala com o profeta e diz, é isto. E Deus fala só com o profeta, o Davi não falou nada. O que Davi sabe é o que viveu. O que é que ele viveu? Que naquela hora, naquele dia, naquele minuto, naquele segundo, aquele homem de Deus pega no vaso da unção e derrama sobre ele. E ele fica ungido. Ele tem uma experiência com Deus naquela hora. Ele está assim meio, desculpem a expressão, aparvalhado. Não sabe bem o que é que está a acontecer. Mas há algo que aconteceu naquele dia. Mas ele levanta-se e a vida continua. Nada muda. E ele no outro dia vai tomar conta das ovelhas. Mais tarde o pai diz, olha, vai lá à guerra e vai lá levar estes queijos aos teus irmãos, etc. Ele vai lá e ele vê o tal Golias e ele combate com Golias e ele venceu Golias. Ótimo, glória a Deus, Deus está comigo, isso é bom. E de repente ele, em vez de ir para casa, é convidado para ir para a casa do rei. E até aí está tudo bem. Mas a partir daí, o rei implica com ele. E até aí, imagina ele já pensar assim, bem, quando foi Deus está-me a chamar, agora usou-me, ok, glória a Deus, olha, eu quero fazer a tua vontade, Deus usa-me, eis-me aqui, estou nas tuas mãos, mas de repente tudo começa a acontecer que não faz sentido. Não faz sentido o rei ter ciúmes dele, não faz sentido sequer o rei começar a procurar matá-lo, que ele tem que fugir. Ele vive anos e anos e anos, em montes, em cavernas, isto, aquilo, aquilo, não faz sentido nada do que está a acontecer, mas a todo o tempo Deus está a preparar alguém para uma próxima estação. E isso acontece connosco também. Quando acontece com o Davi, nós dizemos, oh aleluia, glória a Deus, ó Davi. Mas se a atitude de disciplina, ela requer arrependimento, quando nós estamos na poda, requer o quê? Obediência e requer perseverança. Ser obediente a Deus e perseverar. E perseverar, eu posso não entender o que é que está a acontecer, porque é que está a acontecer. Não tem lógica, não tem a ver com pecado, não tem a ver com desobediência, mas parece que está tudo baralhado, está tudo pernas para o ar, parece que ninguém gosta de mim, não sei. Alguma coisa está a acontecer. Deus está a preparar-te para uma próxima estação. Podemos falar sobre José, podemos falar sobre o Paulo, podemos falar sobre todos os outros homens de Deus na Bíblia. Que quando essa estação vem, a resposta a ela é obediência e perseverança. Mesmo sem entender, mesmo sem perceber, mesmo sem concordar sequer, é obediência. Eu não sei o que estás a viver. Pode ser um período em que estás a viver sobre a disciplina, há que ter arrependimento. Ou pode ser um período que estás a viver que te identificas com o que eu acabei de dizer e pode ser essa poda que está a acontecer. E há aqui um terceiro cenário, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. É aqueles que dão muito fruto. E aqui a palavra-chave é permanecer. Na verdade, eu escolhi esta versão, outra versão diz está em mim, né? Mas eu gosto desta palavra permanecer, porque aqui a palavra-chave é permanecer. Permanecer. O que Jesus está a falar é, queres dar fruto? Permanece. Ele está a falar de quê? De relacionamento. Ele está a falar de quê? Está a falar de intimidade. Ele está a falar de comunhão. Na verdade, é isso que João está a falar e é isso que Jesus tem vindo a falar quando ele fala sobre o bom pastor, que ouve a voz das suas ovelhas, ouve a voz, descer na voz. Porquê? Porque há intimidade, há comunhão, há passar tempo. Por isso, há um reconhecer uma voz que é familiar. Então, quando ele fala em permanecer, ele está a falar em relacionamento, em intimidade. Nós fomos chamados a ter intimidade com Jesus, porque só essa intimidade, só essa ligação, não é visitação, não é visitar Jesus, não é visitar a casa de Deus, não é visitar isto, não. Esse permanecer em Cristo, é que esse permanecer, o ramo na videira, vai fluir o que? A seiva, e a seiva é que é a capacidade, é que nos vai fazer frutificar. Permanecer em Jesus não é opção. Não é opção em primeiro lugar, porquê? Porque nós não damos fruto por nós mesmos. Nós não damos fruto pela a nossa performance. Eu sou muito bom a fazer isto, eu sou muito bom, eu tenho este talento. Tenhas os talentos, se tiver, pode ser bom em 1001 coisa, mas esse fruto que a palavra de Deus está a falar não tem a ver com a nossa capacidade humana, não tem a ver com a nossa performance, não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas tem a ver com aquilo que nós somos em Cristo Jesus. A seiva vai produzir, a seiva vai passar. Essa seiva é o ADN de Deus, né, a passar para a nossa vida. Não é? Por isso é que diz no versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim. Não há fruto sem nós estarmos em Jesus. Segundo, nós permanecemos em Jesus não é opção, porque, em segundo lugar, é vital para a nossa salvação. Olha o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. Estamos ligados a Cristo, temos vida. Podemos não estar a produzir fruto por alguma razão, mas estamos ligados a Cristo, temos vida. Mas aqui, ele diz assim, quando nós nos desligamos, e o versículo 6, ele diz assim, aquele que não permanecer a mim será lá de fora, ou seja, aquele que não estiver ligado a Cristo, esse ramo não vai produzir. Porquê? Porque ninguém é salvo sem permanecer em Cristo, ninguém é salvo fora de Cristo, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser através de Jesus Cristo. Então, permanecer em Jesus não é opção. Em primeiro lugar, nós não damos fruto por nós mesmos. Ele é vital para a nossa salvação. Ele é vital para obter respostas às nossas orações. Olha o versículo 7. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Não é para pessoas egoístas que não amam a Deus e que pegam num versículo fora do contexto e dizer assim, se eu tiver agarrado a Jesus, Jesus estiver agarrado a mim, eu estiver cheio de Jesus, eu vou pedir tudo o que eu quiser e Deus vai fazer. Não, Deus não é o nosso criado. Não, está a falar de gente que está ligada à videira, está a falar de gente que tem intimidade, tem comunhão. A sua vida não é mais nossa, é de Deus, como o apóstolo Paulo disse, não vive mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então não está a falar de uma técnica para obter carros ou casas ou isto ou aquilo. Está a falar de gente entregue a Jesus. E quando eu estou entregue a Ele, quando Ele faz parte de mim, naturalmente a sua vontade se vai misturar com a minha vontade. Há muitas coisas que eu vou orar porque é a sua vontade. Quando Abraão orou por Sodoma e Gomorra, não lhe deu na cabeça, eu vou orar pelo meu...
sobrinho Ló, né? Não, foi na intimidade com Deus. Deus lhe revelou o que é que ele ia fazer a Sodoma e Gomorra. Deus lhe revelou o que é que ele ia fazer àquela gente que estava a pecar e a levar uma vida depravada. E ele disse, não, mas está lá o meu sobrinho. E ele se dá em joelhos e começa a clamar a Deus pela sua vida. E provavelmente Deus o revelou mesmo para ele fazer isso. Então está-se a falar de intimidade, de comunhão, não se está a falar de egoísmo. Claro que naturalmente quando nós pedimos isto ou aquilo ou aquilo outro, Deus não tem problema em nos mimar, Deus não tem problema em nos dar, Deus não tem problema em nos enriquecer, Deus não tem problema em nada disso. Deus só tem problema quando nós olhamos para essas coisas e fazemos delas o nosso Senhor, o nosso Deus. Esse é o único problema. Mas quando nós reconhecemos que o nosso Senhor, o nosso Deus é Ele. Então esta passagem, ela é importante para as nossas orações, claro que sim, mas está a falar de permanecer, de intimidade, de relação. E quando há relação, quando há intimidade, claro que a vontade de Deus, ela vai ser manifesta aos nossos corações, porque no nosso louvor, na nossa adoração, na nossa entrega, no nosso estudo da palavra de Deus, fazemos tudo isso não de uma forma egoísta e mecânica para obter resultados. É a nossa vida pertence a Ele, Ele pertence a nós. Nós somos os seus filhos, Ele é o nosso Pai, nós fazemos parte um do outro, Ele vive em mim, tu e eu, nós somos o templo do Espírito Santo e naturalmente nós vamos orar aquilo que é a vontade de Deus. E claro, todas essas coisas Deus vai fazer para a glória de Deus. Por último, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Não é frutos. Vocês leiam sempre, está sempre fruto, 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 fruto. Assim vos torneis meus. Ou seja, se vocês se derem esse fruto, vocês vão se tornar meus. Onde é que nós já vemos isso? Onde é que nós já lemos isso? Por exemplo, João 13, quem se lembra? Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns, como eu vos. O mandamento não é novo, mas a forma sim é nova. Porque lá em Moisés, ele disse, olha, amem-se. Amar o próximo como se ama a si mesmo. Mas agora Jesus disse, não. Vamos amar o próximo como eu vos amei. A coisa fica piar mais fininho. Mas versículo 34, o que é que diz? Nisto vos conhecerão que sois meus discípulos. Se muitos milagres acontecerem. Não, se a igreja estiver cheia. Não, se a gente fizer... Não. O que é que está lá? Parece que é a mesma coisa que está ali mais à frente. Se conhecerão que sois discípulos, que somos discípulos de Jesus, se vos amardes. Se vos amardes. Então qual é o fruto que Jesus está aqui a falar? É o fruto do Espírito, o amor. O amor. Tanto vamos ler outra vez, versículo 9 a 12, 7 vezes este termo amar, amei está aqui. Ou seja, não podemos ler uma coisa fora do contexto e depois ir buscar outra coisa qualquer. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém pode amar genuinamente como Jesus amou, a não ser que esteja ligado à videira verdadeira que é Jesus. Podemos imitar esse amor, mas a gente só nos engana meia dúzia de vezes, sim ou não? A gente depois percebe. Mas a questão não é a gente reconhecer nada disso, a questão é qual é a vontade de Deus para nós. Eu termino com esta história de Mateus 21. Jesus está com fome. Eles vão, na última semana, está prestes a ir à cruz, e eles vão a caminhar, e ele olha para uma figueira, e ele vê a figueira cheia de folhas. Então ele vai lá na expectativa de colher ou de comer o fruto. Porque dizem os estudiosos que primeiro vem o fruto, depois vêm as folhas. Então
A expectativa é de colher fruto. E ele chega lá e não há fruto. E o que é que Jesus faz? Amaldiçoou a figueira. E diz que a figueira ficou seca pela raiz. No outro dia passaram por lá e chegaram, uau! O que é que Jesus nos quer ensinar com isso? Deixa-me dizer esta frase: nós não podemos fazer propaganda do que não temos. Nós não podemos fazer propaganda do que não temos. Ou seja, Jesus não se agrada de folhas, Ele quer frutos. Jesus não se agrada da aparência, Ele quer realidades. Ele não quer apenas propaganda de frutos, Ele quer frutos verdadeiros. E esse fruto do amor. Ele está, lembrem-se, qual é o contexto? Ele está a falar com gente que vão ficar e seguir, e ele, os versículos a seguir, ele vai falar, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser maltratados. Quando ele fala sobre alegria, ou seja, se permaneceres em mim, vocês vão ter a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo. Ele não está a falar de uma vida sem problemas, ele está a falar de um gozo que só Deus pode trazer, que é cá dentro. Na verdade, todos eles, com exceção de João, todos eles foram martirizados. Todos eles sofreram e muito. A vida deles não foi fácil. Mas eles nem um bocadinho se desviaram do propósito. Foi esse apóstolo Paulo, não é? Paulo mais à frente, ele vai dizer assim, nada me pode separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem por vir, nada. Nada me pode separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu termino desafiando cada um de nós a olhar para cada um de nós. Porque a nossa vida, nós passamos por estas fases. Às vezes passamos pela fase onde a mão de Deus está a trazer disciplina. Às vezes estamos muito preocupados com o diabo. Ai, o diabo, o diabo, o diabo, o diabo. Olha, irmão, o diabo não faz tudo o que quer. Nem pode tudo. Às vezes o diabo somos nós mesmos. Às vezes estamos tão preocupados. Eu sei que ele existe. Como eu disse, a estação, ele é que tem medo de nós. Não somos nós que temos medo dele. Nós somos filhos de Deus. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Quando eu estou a dizer isso, eu não estou a ignorar algo. Estou a dizer é que às vezes cristãos estão a todo o tempo a culpar o diabo. E a todo o tempo deviam ter esta postura de arrependimento. Há algo que não tem a ver com o diabo, há algo que tem a ver com a mão de Deus. Aquela tempestade de Jonas e aquele tirado lá para o mar e está lá na barriga, ele na barriga da baleia, ele não expulsou o demónio. Ele dobrou o joelho e arrependeu-se. Arrependimento. Então a fase na nossa vida que nós precisamos mesmo é de arrependimento. Nós estamos ligados à videira. Estamos a falar de ramos que estão ligados. Não estamos a falar de gente que não está ligada à videira. Então há vida. Só que às vezes não há fruto. Porque nós estamos a caminhar para o lugar errado, que é para o chão. Para a poeira, para a lama. E Deus nos quer levantar. Limpar. Trazer de novo. Arrependimento. Às vezes passamos fases na nossa vida que nós parece-nos a nós, pai, eu não pequei, não desobedeci, estou a fazer o que é certo. Há promessa de Deus, Deus me falou, eu creio, parece que a coisa está difícil. Parecemos ali o José, né? Tem um sonho, uau, vamos lá, e a seguir ao sonho é rejeitado pelos irmãos, é vendido, vai para o buraco, vai trabalhar como escravo, vai parar à prisão por fazer o que é certo. Né? Porque alguns dizem, olha pastor, a gente satisfazia a mulher e pronto, passava tudo. Não, aí tens a mão de Deus e há que ter que arrependimento e vai te custar mais. É? Aquela história da mulher de Potifar. Não, há que ser fiel, obediência e perseverança. E não olhar para as circunstâncias como que são elas que dizem se eu estou bem ou estou mal. Não. Olhando para as circunstâncias, o José estava mal. Porquê? Eu estou na prisão. Sim, mas espera lá, estou na prisão porquê?
porque eu falei a verdade, porque eu fiz o que é reto. Então, glória a Deus por estar aqui, que Deus está comigo. Diz que a mão do Senhor era com ele. Não entres por caminhos de facilidades, porque as facilidades têm um precipício lá à frente. Então, isso é tempo de poda. Não gosto, não. Ai, Deus está-me a preparar. Oh, Senhor, não podias preparar de outra forma. Eu acho que eu posso ouvir Deus dizer assim, eu podia, mas não era a mesma coisa. E claro que não é, irmãos. Vamos ser honestos quando a gente passa por elas. Depois de José ter a faca e o queijo na mão, de poder pôr os irmãos no lugar deles. Vocês fizeram, cá me fazem e cá me pagam. Porquê que ele não fez isso? Sabe porquê? Porque ele foi parar à prisão e ele sabe, eu só saí de lá porque Deus decidiu que eu devia de sair. Porque até os amigos esqueceram-se de mim. Sim ou não? O copeiro e o padeiro, os dois se esqueceram. Bem, um morreu, pronto, já não podia fazer nada. Esqueceu-se até Deus o usar para falar ao rei. 2 anos depois. Mas os 2 anos não foram 2 dias. Vamos ser fiéis. Vamos ser obedientes. Vamos perseverar. E nesse tempo dizer, Senhor, a minha vida está na tua mão. A minha vida não é minha, é tua. Eu creio que isto é um tempo de passagem. E Senhor, se é para me preparar, eis-me aqui. Eu quero aprender. Eu quero ser um bom aluno. Não importa, não vamos fazer comparações com o A, não vamos fazer comparações com o B. Eu não li ontem num livro para lhe dizer hoje. Eu tenho que viver assim. Eu não posso olhar, comparar a igreja do A, do B. Não. Glória a Deus, que Deus está a fazer. Eu sou eu tenho que caminhar. E Deus, se a minha caminhada é esta, eis-me aqui, Senhor. Eu quero é ser fiel. Eu quero é ser fiel. E o segredo em toda essa caminhada é permanecer nele. Porque a seiva vem dele. Vamos ficar de pé.